mais uma sessão de jogatina com vendo podcasts atrasados. É isso aí. Bala, solta a luz aí pra nós, Bala. Aê! Tupá, bem-vinda, muito obrigada por topar. Trocar uma ideia com a gente. Muito obrigada por me receber. Eu tô super animada porque eu nem adoro falar de demoninhos, imagina. Eu fiz só um doutorado nesse tema, imagina se eu gosto. Caraca. Inclusive, eu vou depois, a gente quer entrar nos mínimos detalhes, mas eu queria começar com uma tradição aqui dos nossos programas com convidados, que é pedir para você se apresentar da maneira como você gostaria. Como eu gostaria? Tupá por Tupá. Tupá por Tupá. Eu sou... Parece uma música de hardcore, desculpa, mas se ele fala Tupá por Tupá, eu já tô aqui, ó. Não, vamos lá. Tupá por Tupá. Então, eu sou oficialmente uma capirotóloga, né? Eu estudo demônios academicamente, porque dá para estudar demônio academicamente. Eu sou historiadora de formação e daí eu fui estudar no mundo acadêmico e tentar entender. Academicamente, eu entendo mais se judeus há 2000 anos atrás acreditavam em demônio ou não, enfim. Mas, no fim das contas, eu trabalho com um demônio há uns bons anos aí. Eu também faço divulgação científica, então eu falo de história por aí, pelas redes do mundo. Eu gosto de cozinhar, eu costuro roupas de outras épocas, eu sou uma pessoa esquisita em geral. Não, eu acho uma série de skills encantadoras, não tem nada de estranho nisso. Eu queria saber, como são as reações se você for apresentada apenas como demonóloga para pessoas desavisadas? No geral, que tipo de reação isso desperta? A galera já fica como quando você fala isso? Depende de onde eu tô, né? Porque se eu tô no meio mais nerd ou dos meus amigos, a galera só acha super legal e todo mundo fica animadíssimo. Mas eu já ouvi uma vez... Mano, acho que você não devia contar isso pra todo mundo. Uou! Ué! Caralho, eu já ia falar assim. Uma pausa rapidão. Devia ter uma forma de tirar essas caixas, esse monte de conteúdo daqui, né, cara? Uma forma simples de fazer isso. Porra! Tem muita coisa importante aqui, cara. Enfim. Se tiver uma forma, se alguém souber, por favor, me explique. Deixa no comentário. Olha aqui as ideias. Tipo assim. Quem é você? E se você parar pra pensar, se tem pessoas aí que são formadas e até se casam com Deus e elas estudam os anjos, por que não pode ter o lado que estuda também o demônio, né? Pois é. E é meio por isso que eu fui estudar, na real, porque eu tava no mestrado e daí teve um professor que falou, tem muita gente que estuda anjo, mas não tem quase nenhum estudo por demônio. Eu falei, por que não, gente? Uau. É muito mais da hora o design e tudo. Né? Muito melhor. Eu já achava a profissão de historiador um negócio muito da hora. Aquelas coisas que você fica fantasiando, será que eu poderia? Sabe assim? Mas você pensar que dá pra ir uma vertente de estudar demônios, agora eu já não tô pensando, será que eu poderia? Eu já estou pensando, será que eu deveria? Pois é, mano. Venha para o lado histórico da força. Já queria fazer faculdade de cinema, o cara já muda já. Já era, esquece. Vira um demonólogo. Esquece. Eu entendo então que... E aí você, por favor, me ajuda a entender. Sim. Você, vindo da história, indo estudar demônios, então você estuda de um ponto de vista quase assim, o impacto das mitologias demoníacas em sociedade, e não especificamente se Lilith tinha irmãos, tipo, não é muito sobre a lore específica deles, é mais sobre uma questão palpável, o impacto real. Exatamente. Inclusive, acho que mais do que quando eu falo que estudo demônio, mais do que as pessoas acharem estranho, o que mais me perguntam mas você acredita? Nem é sobre isso, no fim das contas. E daí eu tenho duas respostas pra isso. A primeira, não, porque ninguém deve acreditar que o demônio mente, né? Assim, não é seguro acreditar no demônio. Mas a outra questão, eu falo, não é relevante pro meu trabalho, né? Pro meu dia a dia de trabalho, porque eu estudo se as pessoas acreditam. É isso que eu ia falar, é mais interessante você ver a perspectiva das pessoas em cima do demônio do que se você está estudando para você criar uma fé e acreditar naquilo, né? Exato. E essa resposta é muito boa, né? Não acredito primeiro porque não se deve acreditar neles. Eles mentem, gente. É prudente. A ideia deles já Isso é bom demais. Isso é muito maneiro. E você acha que o Cauê
Ele tá como um bom demônio? Ficou um demoninho glamuroso, né? Glamouroso, Vamos né? analisar A aqui. tinta vermelha com glitter, né? Isso. A Camila perguntou se preferia fosca, mas quando eu vi o teste de tinta, eu falei, não, esse aí está fabuloso. Vamos de demônio brilhante mesmo. Ficou bem caricato, né? Essa questão, aliás, é uma pergunta totalmente random, só porque o Lodi levantou a bola. Esse demônio, o vermelhinho, dos rabos de seta, segurando o tridente, Chifrinho. isso é estritamente bíblico, assim? É uma inspiração de design que vem de outros lugares? É muito bom, porque não tem nada na Bíblia Não tem disso. nada na Bíblia de demônio Foi uma de campanha rabo de de seta, marketing. né? A campanha de marketing, o demônio de vermelhinho, chifrinho e tal, não tá na Bíblia, não. Aham, Assim, Olha. tem referências a demônios na Bíblia, mas esse demônio aí não. sim. Ele é uma construção de quase 2000 anos, assim, porque você vai ter durante a Idade Média, as pessoas ali na Europa vão tentar desenhar, imaginar e tal. Lembrando que a maior parte das pessoas não lia, então imagens eram muito importantes. E daí você tem várias versões, sério. Demônios medievais são uma delicinha de ficar olhando. Que da hora. Porque tem uns desenhos muito legais de demônios, assim. Da hora. Tem um com. Ao invés da área de baixo, ele tem uma cara. Ah, É muito bom. Caralho. não é Como o... se ele fosse tipo um centauro, mas a parte do cavalo é uma cara. É como se ele tivesse, ao invés das áreas pudentas dele, uma cara. Entendi. Ah, tá. Eu achei que era da cintura pra baixo. Não, estamos falando especificamente ali. Ele tem uma cara no lugar do... Caramba. Peraí, ele tem uma cara no lugar do... É um demônio que ele pode... Ele sempre pratica sexo oral. Não tem então. como... Não tem como. Ele tá sempre É a regra dele, ele não tem. E ele tem uma cabeça também, enfim. Mas Então a Idade Média tem ideias muito interessantes sobre o que são demônios. Aham. Tem toda a parte de intercurso carnal com demônios também acontece, Certo. também tem na Idade Média. Mas ao longo eles vão cara. começando a construir esse imaginário, mas não estava ainda consolidado. É isso, porra. Consolida de verdade o demônio de chifrinho vermelho, etc. É filme. Foda. É Hollywood. Ei, Hollywood. É o marketing. Recente, assim. Porque assim, já tinha. Se você pegar, tem demônio vermelho na Idade Média, Uhum. chifre tem, são coisas que aparecem. Mas não tinha. Esse design... E dizendo que todo demônio tem que ser assim, né? Uhum. Tinha uma Não variedade. tem uma pintura de Moisés, que ele tem chifrinho? A ideia do Moisés com chifre é muito interessante. Aí, ó, tá vendo? Por que Moisés tinha chifrinho? Parça, eu vim estudioso aqui. Pô, eu tô... Ergue o dedo aí, meu mano. Quebra o meu dedo então, se você é o capeta mesmo. Toma. O pobre. Ô, velho, como é isso? O que é isso do Moisés com chifre? Então, isso é um problema. Um problema não, né? Mas isso é. Se a gente voltar para o texto em hebraico, no texto em hebraico, a palavra que está dizendo, né, é que ele tinha vários chifres no rosto. São vários, não é um só. Podia ser espinha também, e na época os caras não sabiam, né? E aí, Mas é isso mesmo? Não, então, aí tem um debate grande, muita gente tem uma interpretação que foi pro chifre e tem uma interpretação que foi, na verdade, pra luz ou iluminado, alguma coisa assim. Mas você tem desenhos da Idade Média que Moisés tem chifres na cara. E tem outros que ele tem só chifre mesmo. Eu tava conversando... Não é? mano. Não, eu tava conversando ontem com uns amigos acadêmicos também, do pessoal que estuda isso. Os demônios. A galera do bar do demônio. Galera do clube da... Mas é. Não, quando eu tava no doutorado, eu tinha uma amiga que estudava mais Lúcifer. E daí a gente saía pra tomar café satânicos, assim. Muito bom, velho, muito bom. Aí eu falava, mano... Aí, ó. É, o chifrinho, Nossa, ó. olha o Moisés com chifre. Tem as pinturas também que é bem interessante, mano. Mas olha lá o chifrinho dele lá, ó. Olha lá. Caramba. É, Moisés ó. com chifre. As medievais mais antigas ele tem também. Tem uns que ele tem chifre na cara, assim, na cara toda. Uhum. Olha lá, Olha ó. lá. Olha lá ele com os 10 mandamentos. Caraca! Peraí, eu já devo ter visto alguma história disso. Eu já vi um tiozinho com chifrinho assim que eu pensei, ué, mas isso não parece um demônio e de repente era Moisés, então. De É. repente era Moisés. Caramba! Sabe por quê? O chifre não era um símbolo ruim quando nos textos mais antigos, né? Isso aí, ó. Uma parada mais luminosa. Sim. Daí ele tá mais. Não tá o Caramba. chifre. Tem uma coisa que você falou agora que, inclusive, eu tava vendo você com os 3 elementos Certo. e eu não vi o papo todo, mas eu vi um trecho específico que já, bom, aparentemente eu já não sei nada de Bíblia mesmo. Moisés tinha chifre, como assim?
Todo o meu conhecimento bíblico, né? Cadê sua escola dominical? Pois é, não rolou. Mas principalmente agora você falou também assim, existem representação de demônios na Bíblia e você usa o plural. E eu tinha visto também no Três Elementos, em algum momento você fala sobre outros demônios. E eu pensei, outros demônios? Eu achava que existia um monopólio de Satanás, mano. Pra mim era o Satanás, era o demônio da Bíblia. Então tem vários demônios na Bíblia. A Bíblia, na verdade, não é muito clara com demônios. Isso é meio frustrante, porque eu fui fazer doutorado, eu jogava RPG, certo? Certo. Imaginei. Todos nós. Todos O nós Load somos deles. até Menos jogou eu. depois de velho, jogou eu depois de vim velho. conhecer com vocês, Eu ia falar, você não, nem depois de velho, não. Você Não, jogamos. Jogamos aqui 3 vezes? Jogamos 2 vezes aqui. Vocês jogaram D&D? A gente jogou o sistema do Pedroca, que é o... vou ficar devendo. Mas é um sistema próprio da editora dele, de uma Massa. galera... um bagulho bem de esquerdista safado, bem legalzinho. Mas Você enfim. gostou? Gostei, achei maneiro. Eu tô aprendendo. Hoje eu tô até a caráter. Pra mim isso aqui é quase um RPG Claramente já. é RPG. Só que tem base, né, Então. real, né, na Tem realidade. lastro. É. Mas então... Não, mas o RPG, eu tava esperando chegar no doutorado, e no doutorado eu trabalhei com os manuscritos do Mar Morto, que é um grupo de textos antigos, né? Eu achei que eu ia chegar lá e ia ter, tipo, sei lá, um grimório com os nomes dos demônios, descrição física, o que ele faz, como que ele se veste e etc. E não tem uma descriçãozinha decente de demônio naquele inferno. Os Daquele... roteiristas da época, eles Não. não tinham a imaginação muito fértil, né, essas paradas. E daí a gente pensa que, aqueles textos religiosos não estavam interessados em explicar isso para as pessoas, tinham outras prioridades. Isso é um problema muito sério para os historiadores, porque a gente olha para o passado e a gente está sempre frustrado porque o passado não fez as coisas pra gente. O passado fez pra eles mesmos, né? Então os textos não têm o que a gente quer. É palha, né? Então na Bíblia mesmo a gente não tem grandes descrições de demônios. Você tem exorcismos no Novo Testamento e no Antigo Testamento você tem o rei Davi tocando para tirar os espíritos do rei Saul, que nos mostra que quem canta seus males espanta, aparentemente desafia. Sim. Mas tem a musiquinha lá, eu canto como o rei Davi. É pra espantar demônio. Verdade. É pra isso então! É pra se proteger de demônios, mano. Mano, será que ensinam isso pra criança que vai cantar? Tem que cantar assim pro demônio não te pegou. Ela vai ficar o dia inteiro. A criança cochilando. Eu canto. Pô, dá até pra linkar com aqueles vídeos das crianças que tem medo do Gustavo Lima. Do Gustavo Lima, né? Que fala, ó, o Gustavo Lima aí, as crianças saem correndo, chorando. Porque ele canta. Mas é que demônios modernos não são área de atuação da Tupá, então... Mas A gente pode falar deles, mas assim, não é minha especialidade. Eu vou falar mais besteira do que o normal. Mas então não existe uma descrição precisa na Bíblia. Não. Apesar de citar, desculpa, Fala você aí. falou de Davi, então, porque os espíritos entravam nas pessoas, tipo, era uma galera, era um coletivo de demônios, então. nesse caso. Então, o que a gente chama de Antigo Testamento, né? Porque esse chamar de Novo Testamento e Antigo Testamento é uma coisa de agora. Na época ninguém chamava assim, tipo, não, eu tô escrevendo aqui o Antigo Testamento porque em breve haverá o Novo e daí... era tipo, eles estavam fazendo a prévia do livro, né? Eles ali não tem a muitas vezes é isso, né? Eles estavam só fazendo o texto deles, eles sabiam o que ia ser viver outro depois. Mas além disso, esses textos, eles não eram num livro. Isso é uma coisa que a gente esquece muito, né? Porque na verdade eles eram rolos de pergaminho, que é basicamente pele de bicho esticada e escrita. E é muito doido a hora que você para pra pensar. E a hora que você olha os manuscritos antigos, dá pra ver os poros. Massa! Uau. Dá pra Uau. tipo, ampliar e ver o porozinho certinho. Da hora, mano. E dá pra ampliar porque os manuscritos do Mar Morto estão disponíveis na internet, qualquer pessoa pode olhar. O Vaticano não tá escondendo. Sim. Tem coisa que o Vaticano esconde aí, hein? Não estamos falando só de crime, não. Estamos falando de coisa real mesmo. Calma! Quanto tempo de programa o Load levou pra blasfemar? Citando a própria Tupá Guerra, que deu pra gente um índice que vai passar a ser usado aqui, é o BPM, né? O blasfêmias por minuto do programa ainda tá baixo, mas começou, Não, deu. porque é real. Começando tem nos coisa- trabalhos. Tem coisa que a galera não tem acesso, né? Principalmente a galera que estuda, né? A piada recorrente dentro do pessoal que estuda essas coisas é que é porque eles são muito bagunçados mesmo, a gente não acha as coisas, não é que eles estão escondendo de verdade. Mas os meus colegas que trabalham com coisas mais novas, assim, nos últimos 500 anos, coisa nova, né?
eles falam que essa parte eles não gostam tanto de deixar. Mas a parte que eu trabalho de 2000 anos atrás, eles estão super de boa com a gente. Imagina, deve ter uns bagulho lá que você vai falar, mano, não revela isso não, senão vai cair metade da nossa credibilidade. Existe, será... É óbvio que essa é uma pergunta assim, vamos especular aqui por um momento, fazer um exercício. Vamos fazer. Você acha que em algum momento aconteceu algo do tipo? Alguém falou assim, nossa, esse aqui tá muito molhado, queima. Não. Não. Sabe por que eu não acho? Isso é muito... nossa, o que eu recebo de mensagem de amigo e tal, falando... Acharam essa Bíblia aqui que vai acabar com o cristianismo. Sinto muito, gente, nenhuma Bíblia vai acabar com o cristianismo, né? Tem que deixar aqui acabar com a ilusão da gente, infelizmente. Mas o fato é, né? Na antiguidade existiam muitos textos. Na verdade, a ideia de que tinha um livro só com todos os textos é uma ideia posterior. Mais antigamente, tinham vários textos e eles eram todos textos religiosos. E não tem como a gente dizer, esse texto aqui necessariamente ninguém gostava e desse daqui todo mundo gostava. O que aconteceu foi que, eventualmente, quando a igreja começa a se estruturar como igreja, eles fazem uma reunião e falam, galera, tá bagunçado. A gente precisa escolher quais que vão fazer parte e quais que não vão fazer parte. E daí tem uma escolha de o que é mais popular, tem uma escolha política, né? Que a gente tem que lembrar dessa parte também. E, eventualmente, meio que se consolida o que a gente chama de Bíblia hoje. Sim. Mas é muito doido, porque se a gente pegar só as Bíblias dos cristianismos ocidentais, eu não estou nem falando da Igreja Ortodoxa, a gente tem umas 11 variações. Olha aí, cada um tem a sua versão. Onde cada um fez uma curadoria de quais textos vão entrar? A Bíblia varia entre Varia. Quer ver, eu descobri isso na faculdade, porque eu não fui criada, né, religiosa. Então eu aprendi sobre a Bíblia na faculdade. Você vê, o pessoal fala da doutrinação da faculdade. Olha aí, né? Olha o que ela leu na faculdade. A Bíblia. A Bíblia. Tá bom pra vocês? Comprei uma Bíblia na faculdade e tal. E daí, quando eu fui olhar, e daí eu conversando, o pessoal falou, não, o livro de Tobias não faz parte da Bíblia dos protestantes, então dos evangélicos também não. Mas faz parte da Bíblia dos católicos. Assim como Macabeus, que é outro livro também que faz parte da Bíblia dos católicos, não faz parte da Bíblia dos protestantes. Cada um tem a sua versão, sei lá, do Senhor dos Anéis. Existiam vários textos e eles montaram como se fosse uma playlist do Spotify. A Bíblia é o trabalho de um DJ, tá ligado? Ó, isso aqui é o que vocês têm pra vocês hoje, rapaziada. É isso aqui, ó. É uma curadoria mesmo. É bem isso, né? A galera protestante vai falar, pô, a galera não dá pra tocar um eletrônico pra eles, mano. Entendeu? Eles não vêm com nós. Mas eu percebi que essas aqui eles curtem, não é pra eles, é essas aqui. Mas existe... Não, pode. Não, porque eu queria saber o que pontualmente foi tirado e por que motivo, assim, existe algo de muito marcante? Não, então, é por isso que eu sei que nenhum texto vai mudar a fé cristã nesse sentido. Porque a gente já conhece os textos da antiguidade. Por isso que eu sei que eles não escondem também. E sério, você tá em inglês, mas qualquer pessoa pode comprar. Tem uns livros desse tamanho que é tipo textos apócrifos e pseudepígrafos. Parece que eu tô xingando todo mundo, né? Mas apócrifos e pseudepigráficos são... Pseudepigráfico é que você diz que você escreveu, que alguém escreveu o texto, mas na real não é a pessoa que está escrevendo. Certo. E apócrifos são os que não fazem parte do cânone. Mas isso tem para vender, traduzido com coisa. O pessoal, parte considerável dos meus colegas é religioso, que trabalha com isso também. Então o pessoal sabe. A gente é que acha que é mais coisa. Que é, inclusive, no mundo acadêmico não tem nenhum... Eles acham super normal eu estudar demônios. Fora do mundo acadêmico, as pessoas acham incrível. Dentro do mundo acadêmico, eles olham e falam, tá... Eu estudo, sei lá, sacrifício humano. Eu falo, que bom. Mas aqui, tipo, também na nossa realidade, a gente tá tão acostumado com a Bíblia tradicional que a gente já conhece ela, mesmo não participando por causa do marketing, o Salmo, sabe? Deus é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece. Mas eu acho que também tem a ver de não ser tão especial no meio acadêmico assim, porque quem tem medo do bafomé não tá no meio acadêmico mesmo. Vamos desculpar. Isso é um Entendeu? ponto. Pegou também, essa né? lacrada que eu Essa vi aí agora? Lógico, né, mano? Você tem medo do bafomé, é óbvio que você não estudou, né, mano? As pessoas usam a Bíblia embaixo do sovaco, só vai ler mesmo se de repente estiver suando, criar um caroço aqui. Que os caras usam só como apoio aqui embaixo do sovaco aqui, já era, mano. E a Bíblia é um texto complexo, ela não é um texto tão fácil assim de ler, né? Ela é tão complexa que você tem toda uma tradição de pessoas tentando interpretar a Bíblia. Sim, tem aquele pastor que comeu a mulher do irmão lá. Eu adoro esse vídeo. É doido, velho. Esse vídeo é muito bom. Vai adultere. Adultere, vai adultere.
Então, tipo, você vê que nem todo mundo vai interpretar da mesma forma, né, mano? Verdade. E a- Tem conteúdo. Fala, Bu, você quer falar? Não, nesse caso, assim, a pessoa interpretou a Bíblia errado. E vai lá e Mete um boneco. E mete um boneco e trai. Essa pessoa vai pro inferno, será? Aí só os teólogos da religião dele É vão porque poder descobrir. é pecado culposo quando não há a intenção de pecar, né? É. Então, Não há intenção de então Tipo, vocês já ouviram falar no flerte culposo? flerte É culposo? quando você não tem intenção de pegar, mas você se diverte no processo. Sim, só assim, mano, não, eu não, mas se não sei, entendeu? Tem muita gente que pratica flerte culposo. Flerte culposo, cara. É. Cara. Mas se Deus já colocou lá os 10 mandamentos, Ah, a Bíblia tinha que partir desse ponto na interpretação do cara. Ele não vai ter nenhum versículo falando, vai lá e adultere. Sendo que não pode ter Tá ligado? Tipo assim, tem que ter um... É. Os 10 mandamentos não pode ser sobreposto por uma frase falando, ô, achei! Nossa, achei, vou trair. Já era, achei. É o motivo, não faz sentido. não, É isso assim, né? é muito doido porque eu acho que especialmente quando o pessoal, muita gente que tá virando ateu, quando a gente é jovem e vira ateu, Eu fui esse cara Né? por muito Não, eu tô nessa fase agora. Eu não tive ela por muito tempo, então saboreiem ela bem-vindo, enquanto eu bem-vindo. tô nela aqui. Tem a galera que comenta, o Load parece aqueles adolescentes que viram ateu. É exatamente isso que vocês estão acompanhando. Não é bom viver adolescências ao longo da vida? Nossa, eu Deixa tô o me Load se divertindo divertir, muito. gente. Nossa, tá maluco, mano. É. E daí o pessoal fala do tipo, porque esse livro contradiz esse. Eu falo, gente, mas tipo, você não foi a primeira pessoa a perceber. Deixa eu contar esse segredo, Aham. né? Tem aí uma... E daí você tem texto de 2000 anos atrás já questionando. Tem, por exemplo, um texto que eu gosto muito, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque, o Enoque é um personagem que aparece em Gênesis. E em Gênesis tem uma passagem... Gênesis é meio resumidão, assim. Então ele só fala, aí tinha o Enoque, ele não morreu, ele foi chamado para ficar com o Senhor. O cara tava com tanta preguiça que ele só... É porque não tinha muito detalhe, né? Ele foi inventar a câmera lá no dia 10, se pá, então não tinha muito registro. Aí o pessoal da antiguidade provavelmente olhou e falou, cara, não tá explicando isso aqui, tá confuso esse negócio. E daí tem o livro de Enoque, que seria o livro do Enoque contando quando que ele vai pro céu e volta, ele vai de novo, enfim, contando Filler, todos os né? Paranauê. O cara tava criando filler ali. Ou então uma fanfic, né? Porque o livro de Enoque não faz parte do cânone, então Aí, tá ele é vendo? tipo fanfic. É um filler e uma Esse livro ele teria sido escrito por alguém que recebeu mensagens de Enoque? Ou porque... Então, ele é um pseudepígrafo. Certo, Ele tá assinado como se fosse o Enoque. entendi. Só que essa ideia de autoria é uma ideia muito nossa, né? Não tinha direito autoral na antiguidade, as coisas funcionavam de outro jeito. Então ele é meio que tradição e a gente tem que lembrar que às vezes, como é uma sociedade que não lia, a leitura não servia para guardar conhecimento, a leitura servia para outras coisas. Então a tradição era oral, então pode ser que essa história fosse passada, as pessoas iam falar, pô, essa história chegou pra gente desde Enoque, daí agora a gente colocou. Entendi. E o livro de Enoque, ele faz parte da Bíblia dos etíopes. A igreja etíope eles têm o livro de Enoque. Eles mantiveram, porque é uma das igrejas mais antigas, uma das tradições mais antigas de igreja. Que é muito... Nossa, morro de vontade de ir pra Etiópia. Infelizmente, a Guerra Civil me atrapalha em vários momentos, né? Eu tava tenho uma amiga também que estuda umas ruínas de uma cidade na Síria. A gente fala, pô, a Guerra Civil atrapalhando a nossa vida. Talvez não tenha, inclusive, nem sobrado nada da cidade que ela estuda. Que triste. Mas enfim. Mas o livro de Enoque ele é super legal, porque ele explica várias coisas dos anjos e dos demônios e dos gigantes. Sabe o filme... O filme que teve o último que teve do dilúvio, e daí tem os gigantes, que são os nefilins, e fui ver isso no cinema, gente, agora. O universo cristão no cinema é um que... O Não, mas Cristo esse era de Verso, Hollywood. também por fora do Cristo Verso também. Mas esse era de Hollywood, ele foi tipo um filme grandão de Hollywood, assim, da Arca de Noé. É Noé. 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 Eu me lembro Noé. de ter ouvido falar do filme. Ah, é com o cara que faz o Gladiador? O ator lá? É o Gerard Butler? Não é. Não, faz o Gladiador. O Ah, russo. tá. Pedras. Isso, Ah. esse mesmo. É Noé. Esses monstros de pedra são os gigantes da Bíblia? É. É porque a Bíblia é um Mas Ctrl-C, tá descrito Ctrl-V do assim? grego também, né, mano? Tem Não, os é. titãs. Não, eu quero. Mais ou menos. Mas eu quero chegar nisso. Mas existiam gigantes de pedra que eram
Então, o Gigante de Pedra é a interpretação que o filme fez entendi. da parada. Porque você tem. Então você tem. Gênesis fala assim. Eu não vou saber se tá perfeito o Gênesis de cabeça. Peço desculpas aí. Você só tem que saber, no início Deus criou os céus e as terras. É a primeira palavra da Bíblia. É assim lá. que abre o É prólogo. assim que abre É. o... É muito bom, porque daí Deus já existia, né? E daí Então. o coisa. E Gênesis tem duas histórias de criação diferentes. Tem essa e depois no Gênesis 2 tem a outra parte da criação, que é quando ele cria as pessoas. Ele faz as pessoas de barro e tal. Ah, é verdade. Tem a versão do barro, mano. E daí teve muito debate ao longo da história, de pessoas falando, não, mas qual que é o certo? Será que Gênesis está errado? Gênesis está se contradizendo? Hoje em dia a gente diria, academicamente, que tem pelo menos 3 tradições de escrita diferentes em Gênesis. Olha só. Normal que a gente tem hoje. Mano, a Bíblia é igual a Marvel, mano. É? É a mesma vibe, porque, mesma tipo, vibe. são roteiristas diferentes. Aham. A cronologia é uma bagunça, a Sim. galera fica debatendo qual versão do Homem-Aranha é a original. É a que o Stan Lee escreveu em 60 e pouco, mas tem a versão agora nova. Aí a gente pega o nosso protagonista e fica mudando o ator, aí uma hora é o Henry Cavill, na outra é o... Entendeu? O Jesus é o... agora o Jesus, eu gosto mais do Jesus Ben Affleck, tá ligado? É a mesma vibe, mano. É a mesma vibe. Só E que os eu vou fãs te- da Marvel é igual o crente, mano. É a mesma vibe, É a mano. mesma É a mesma vibe, mano. Só que eu quero fazer uma correção aqui. Correção pedante, mas é porque eu acho que levanta até uma reflexão, que é... A Bíblia é igual a Marvel ou a Marvel é igual a Bíblia? Porque daí a gente começa a entender que a Marvel... então tem um bagulho aí de gospel na Marvel? Não, e tem um bagulho aqui que eu vou falar agora, não só Marvel, mano. Cara, eu vou até... Não é Marvete. Não, mano, porque a Bíblia originalmente é conhecida por ser feita por judeus. Sim. O que a gente chama, né, a Bíblia hebraica, ou o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é um texto judaico. Sabe um personagem, caralho, que foi criado por judeus? Que todo mundo conhece e criou todo o legado de super-heróis depois? Superman. O Superman é a criação dos judeus? Não. E o Jesus também? O não, criador do Jesus é Superman, criação, ele era calma aí. judeu. Caralho. Então fica aí Fica aí o... e... É que o Superman, né? Aí a gente já tem que falar do universo de heróis como um todo, né? Ah. Sim, ele criou Mas- todos os heróis que vieram depois, né, mano? Ele é o Jesus Ele da é o DC. Jesus. Ele é o Jesus. Mas vocês sabem, eu tenho uma amiga que estuda justamente as formas que o Novo Testamento aparece na mídia. Olha, que foda. E era com ela que eu estava falando de Moisés com chifre, porque ela estava analisando uma descrição de roupas de uma peça de teatro do século XVI, porque é o tipo de gente que eu amo. E daí lá ela falou, não, e lá estava bem claro, dizendo, não, e daí os chifres para Moisés. Então quer dizer que pelo menos numa época a galera achou Ok. tradicional os chifres de Moisés. Daí outra achou uma moeda que tem um Moisés com chifrinhos ainda de Caraca, Nossa, esse carneiro, é o, assim. esse é o mais mais da da hora. hora. Esse é o mais da hora, mano. Bota, joga aqui, Bulbasauro, joga aqui. Chifre de carneiro é o melhor, mano. Deixa eu ver. Assim, não, esse aqui não tá virado. Deixa quieto. É não aquele deu pra que mostrar, vira né? assim, Queria- faz a curva. É, o que vira mais assim, né? Não, que é eu não daquele tenho. do LA, dos Rams lá, tá ligado? Bum. Esse é o mais da hora, mano. Quer ver? Eu tenho ele aqui, mas eu não vou conseguir mandar pra vocês. Esse é muito bonitinho, mano. Não, o Buba consegue Eu queria achar. ter um chifrão, mano. Eu queria ter um É que esse é meio... chifrão. Você queria ter um chifrão? Então... Tá fazendo piada de corno, entendi. Ai, eu não... E daí sai na monogamia e resolve esse problema. Então, mas é isso. Não tem mais, ninguém vai conseguir mais pôr chifre em mim, não. Um filho, não tem jeito. homem sem chifre é um homem... Só quem pode me trair agora são meus amigos, mano. Entendeu? Não, mas aí o conceito de traição não precisa necessariamente ser pegar outra pessoa, né? Existem outras formas de Exatamente. traição. Jesus É foi verdade. traído, né? É verdade. Judas. Apenas por 30 moedas, o irmão corrompeu. Atira a primeira pedra quem tem rastro meu. Não tem, Ó, né? tá, Ó, tá aqui, ó. Tá tá bom? aqui, tá, ó. Tá na Bíblia aqui, ó. Nossa, que eu vou até falar, né? Tem a versão Bíblia original, se você é uma pessoa que gosta de ler. Se você é preguiçoso, tem um audiolivro Audiolivro. deles Narração também, do Cid Moreira. com a narração aí. Cid Moreira. Então tem as duas versões dessa Bíblia, tá? A versão audiolivro e tem a versão... Aqui quem fala é Cid Moreira, mais um sobrevivente. No começo, Deus fez o céu e a terra. Tupá, fala um número aí de 1 a 12, de 1 a 12. De 1 a 12, 6, pra gente 6. ficar num tema aqui. Ah, então vamos pegar aqui o versículo Da Bíblia. 6. Ó, Bíblia 6, do Canão. beleza. Aham. Do Capão, desculpa. Do Canão não, do Capão. O Canão é o... Caralho, é instrumental. instrumental. Não tem Não bênção. tem. Cara, não tem. Ela Rapaz, o Conseguiu Tupá tinha
Ela tinha 12 bênçãos pra escolher, ela escolheu a única Ela que tá escolheu. vazia. Jesus não entrou aqui hoje! A única que é instrumental e tá escrito instrumental. Instrumental. Então é Não isso. serás abençoada. Você escuta aí hoje Tá. aí, ó. Eu queria perguntar então. Quando eu tô ainda voltando pra história do rei Davi e das possessões. Sim. Quando a gente olha pras possessões atuais, assim, tipo dentro da igreja evangélica, tá rolando uma possessão lá. Eles estão querendo. Ah, a moedinha, ó. Eu não sei como eu faço. É. Pô, e aí quem que nunca fez um óculos que é um chifrinho do demônio aqui? Pra ver. Entendeu? Pô, é verdade. Chili hein? Beans, vamos fazer a linha Satanás. Caralho, a linha Satanás. Collab com o Daily Show, Chili Beans. Ô, Caíto, tô ligado que você me segue, Caíto. É. Eu tô ligado, tá, mano? Pô, ia ficar Ó, zica, hein? lança o chifrão do demônio cruzando pra trás da orelha. Não, mas assim, aqui dá pra justificar ainda que é o chifrão de Moisés. ó. É, o de Moisés, entendeu? Tá vendo? Massa. Não tem problema. Muito legal, né? Muito da hora. Quando... Mas vamos voltar pro rei Davi. Isso. Esse aqui é os demônios de lá. Não. Isso só me lembrou sobre as possessões atuais que a gente vê, por exemplo, na igreja evangélica. Eu sou meio leigo, eu queria até... Talvez fosse uma pergunta melhor de fazer pra eles, mas talvez você também tenha essa resposta. Quando tá rolando uma possessão demoníaca na igreja evangélica, eles estão querendo me dizer que é o Lúcifer, é o pata rachada que tá neles, ou é um demônio? Eu acho que é um demônio. Então Até porque daí a gente pula pro Novo Testamento e no Novo Testamento tem a coisa do Legião, né? Que são vários, são né? vários em uma pessoa só. Também é um personagem da Marvel. Aí. Caralho, É verdade? Load! Teve até série dele, mas flopou. Até parece que a Marvel foi feita por pessoas que foram criadas nessa cultura. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria que tem referências bíblicas, não? Né, velho? Eu já vou assistir totalmente diferente. Imagina, Tony Stark botando a manopla do infinito e fazendo assim, ó. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Claro, que isso? Arrepiei, viado. Vou virar crente, mano. Você pega o Demolidor, ele é um personagem católico, né? Sim. No universo da Marvel, a mãe dele é feiro, o pai dele era boxeador. Caramba. Tudo ali, ó. Mas eu não estava familiarizado com o conceito de legião. Eu não conhecia esse termo. Não, legião. Eu acho essa passagem relativamente palha, porque é o cara que tem uma legião nele de seres malignos, né? Demônios. E daí Jesus vai lá e manda a legião pros porcos. E daí os demônios vão pros porcos e os porcos pulam do penhasco. Coitado dos porcos. Caramba, Exatamente, né, velho? Ah, mano. Caramba, Não só mano. mandar pro inferno de novo, sei lá. Não só isso, né, mano? Porque o irmão que também tem uma legião nele ali, vai que na época ele era meio fragmentado das ideias também, né, mano? Entendeu? O bicho tava morando num cemitério. Aí, ó. Não, e outra, vai fazer o porco pular do penhasco? Fala, vai pular na fogueira pelo menos. Ah, foi mal, não aguentei. Já Não aguentei. aproveitava um Não baconzinho. aguentei, desculpa. Vai. foi E eu mal. nunca entendi por que os demônios se matam nesse processo. Então, Quando né? eles vão pro banho, eles ficam muito chateados. Tipo, droga, eu tô no porco. Deu Vou errado. matar o hospedeiro, assim. Não gostei dele. Será que é daí que vem o espírito de porco? Espírito de porco. Nossa. Caralho, Load, sua caneta tá afiada, mano. Caneta bereta mesmo, Mano, hoje- mano. hoje- Padre Load, reverendo Load, reverendo Givanildo. Reverendo Givanildo, você tá canetando hoje, mano. Hoje- Tá com a caneta ungida, fera. Caraca. Que isso, mano. Hoje o bagulho tá louco, desculpa. É a inspiração da Bíblia que tá com você. É, mano, hoje eu tô aqui com a minha Bíblia. Quando a gente. Os demônios, todos não, mas eu acredito que muitos dos demônios que a gente ouve em cultura pop, eles são referências diretas a demônios da mitologia. Eu acredito que o Diablo, quando citam a Lilith, por exemplo, ela é uma demônia. A Lilith é uma história super legal também. Eu acho um monte de coisa pra falar, né? Eu Eu acho falo incrível. loucamente, Vontade. gente. Nosso tipo de convidado dos sonhos é esse, tá? Muito obrigado. A gente só levanta a bola e ele sai driblando. É muito bom. Eu comecei a gravar podcast e eu acho o podcast o máximo por isso, que eu posso falar por horas, é incrível. incrível. Mas a Lilith, ela vai aparecer como um personagem, tipo uma figura única, lá pelo século 2, 3, assim. Mais antigamente, ela aparece em textos muito raramente e não parece que é tipo uma pessoa, é mais uma categoria de demônio. Entendi. E daí, por quê? Isso vem da Síria, da Babilônia. Uhum. Lá tinham as Lilitus, que eram seres malignos. Eu não vou chamar de demônio, porque demônio é um termo grego. E daí não quero colocar o termo grego Legal. pra galera que não é grega. Pô, isso é bom saber, hein? Bom saber. É daimon que vem, do grego daimon. Uhum. E daí, então tinham as Lilitus. As Lilitus, elas eram basicamente mulheres que morreram sem cumprir o seu papel social feminino esperado. Uhum. Então, talvez elas morreram sem casar, Uhum. morreram sem ter filhos. Então, elas voltavam como esses seres malignos que atacavam ou casais jovens
e atacavam também, então atacavam casais jovens e nenéns. E matava os nenéns. Ela amamentava o neném com veneno. Não tem um rolê que a Lilith... Macabro, maluco, que isso, mano? É louco. Porra, mano, a história do planeta Terra é hardcore, né, Não é? velho? Aí o pessoal fica... Muitas vezes o pessoal reclama comigo. Fala, pô, mas você tá acabando com as coisas legais. Eu não olho tanto de coisas legais que eu trago. É isso, Que legal. isso? Mas não tem um rolê que a Lilith também era a primeira esposa de Adão? Isso E aí- é uma E aí depois. por isso que ela foi virar a demônia lá, né? Porque ela não cumpriu o papel dela como mulher pra Adão. Adão, ele falou, aí Deus, aí é lacração, parça. Mas que, inclusive tem dessa, né? Quando Deus terminou de fazer Adão, ele falou, vou fazer uma mulher agora, e Adão falou, aí começou a lacração já. Não, mas, então nesse contexto a Lilith seria a Eva? Não, antes. Não, antes. Porque isso daí... Ah, então assim, entendi. tem esses demônios, dessa categoria de demônios que existia antes. Aí aparece em um texto dos manuscritos do Mar Morto, foi um dos que eu estudei especialmente. Tem Lilith numa lista de demônios, uma lista de tipos de demônios. E daí depois passam uns 300, 400 anos e eventualmente aparece um texto de alguém escrever, que a gente não sabe quem exatamente escreveu, mas falando que Lilith, na verdade, foi a primeira esposa de Adão. E daí depois ela foi expulsa e daí fizeram a Eva para ser submissa. E que a Lilith teria sido feita do barro igual a Adão. Cara, nossa, mas é um lore muito animal esse, Não né? é? Por isso que eu tava aqui Caralho, falando, pô, velho. eu lembro que tem um rolê que foram feitos do barro, que é o Aham. mesmo que depois a Mulher Maravilha também vai pegar lá nas histórias dela. Sim. Mas o... Tô zoando. mano, a Sério? Mulher Maravilha, as Amazonas. Mano, não. Ah, não, eu confundi. Da Mulher Maravilha, da Ah, Mulher não, tá, Maravilha. esquece. A origem dela, meio que ela vem do barro também em algumas histórias. Eu não Mas sabia. tem um lance da costela, né? Que a Eva, ela vem da costela e a Lilith era do barro. E aí, por ela, Adão não queria estar em pé de igualdade, né? Ele, Caramba. e ela era meio pá, né? Ela era É. meio brabona. Só que aí é interessante, porque isso não tá na época que os textos mesmo do que a gente chama de Bíblia foram escritos, não tinha essa coisa. Isso daí é depois. E daí nos anos 60, no caso 1960, o pessoal, a primeira onda do feminismo especialmente, vai usar falar, olha só, a igreja está escondendo e tal. Então, não bem que a igreja escondeu, mas porque isso não foi um texto que fez tanto sucesso na época. Mas, né, foi escrito, mas não fez tanto sucesso na época. E é muito doido, assim. Sim. Mas vamos Muito ser legal. sinceros aqui, né? Nossa, é muito da Não hora. dá pra falar que Jesus era machistão, né? Não dá pra jogar essa culpa nele. Mas porque o cara andava com 12 caras, não tinha uma mulher lá no rolê Tinha do Maria cara. Madalena dando Não, mas a Maria Madalena ele salvou de apredejar. É. Ó, eu não sei se ela continuou pregando, passando os versículos. Então, Não, nos ela era apóstolos- braba, filha, ela era braba. É isso que é doido, porque o que foi colocado no que a gente chama de Bíblia é isso. Mas, se olhar todos os textos da mesma época, escritos na mesma época que o Novo Testamento foram escritos, tem um monte de referência à mulher. Aí, ó. Paulo, por exemplo, quando ele manda uma carta para outro lugar, e o Novo Testamento não é minha praia, mas assim, ele manda na mão de uma mulher. Ó. Se ele não gostasse de mulher, se ele achasse que mulher não servia para nada, por que ele ia mandar uma carta para outro lugar que ele queria que fosse bem recebida por uma mulher? E daí eu tenho uma amiga, a Juliana Cavalcante, ela estuda essas coisas também de Bíblia e etc. E ela que estuda a cidade na Síria, Legal. uma cidade chamada Dura Europos. Na verdade, por um tempo ela chamava Dura, do outro Europos, enfim, não é importante nesse momento. E ela em Dura Europos tem o primeiro exemplo que a gente encontrou de arqueologia, não quer dizer que é o primeiro exemplo que existiu, de uma igreja cristã. E é uma igreja que era uma casa que foi transformada em igreja. E no Novo Testamento eles usam o termo casa e igreja meio como, né, em grego, assim. Então, esse é o primeiro exemplo. E daí, nessa igreja, porque essa cidade ela foi destruída lá pelo século II, eu acho, e abandonada. E daí ela foi coberta pelo deserto e ela só foi reencontrada nos anos, acho que em 1800 e tanto, ou 1920, eu esqueci agora. E daí eles escavaram, acho que em 1920, escavaram e tal, e descobriram essa cidade. Então tem uma informação muito legal aí. E nessa igreja tem muitas figuras de mulheres desenhadas nas paredes. Olha! Inclusive na parte do batismo, assim. E nessa época o batismo era no século II, numa igreja na Síria, colocando bem, né, pra ninguém. Assim, as pessoas se batizavam nuas. E considerando que a sociedade
era já muito misógina, etc., não precisaria de diaconisas, você precisaria de mulheres fazendo esse papel de poder batizar os outros, porque quem quer batizar as outras mulheres? Sim. Caralho. E daí ainda tem uma treta com a sinagoga do lado, porque essa cidade, sério, essa cidade é muito legal, Dureirópolis, porque ela é uma cidade que tem, eu acho que tem umas 16 templos diferentes, assim, tem tipo uma rua de templo, com vários templos de vários lugares. E a gente acha que a antiguidade, todo mundo, aqui só isso. Não, mas essa é uma cidade de fronteira e tal. E daí tem uma sinagoga do lado, que tem bem mais dinheiro que a igreja. E na sinagoga, os desenhos mais antigos da sinagoga não tem mulheres quase aparecendo, tem bem pequenininhas. E daí, eventualmente, tem uma reforma na sinagoga e passa a ter um monte de mulher. E daí, e tem um relato dizendo que as mulheres estavam todas migrando para o cristianismo, porque o cristianismo era mais amigável e mais legal. Olha E daí aí. rola um contramovimento. Caramba, Caralho. bicho. Eu fiquei com isso na cabeça, não só pelos 12 apóstolos de Sim. Jesus, mas porque, tipo, na Bíblia, a mulher que faz o pecado, a mulher corta o cabelo de Sansão, e aí, tipo, vai tendo um monte de coisa que você fala, caralho, cara, o maluco tava escrevendo era meio red pill, não. A mulher era só... A mulher era só o bagulho zoado no bagulho, mano. A mulher que olha pra trás e transforma todo mundo em sal, tá ligado? Tipo, não tem um... Red Pill histórico, eu tenho vários exemplos incríveis. Sério? Não, é sério, a Idade Média... Bom, isso vem da Antiguidade já, tal, mas a visão geral da Antiguidade e da Idade Média da Europa, né, porque, né, da onde a gente tá falando, é muito Red Pill. Tem uma teoria, eu não sei até que ponto eu posso falar das coisas aqui, mas... Não, acho que fica à Pode falar à vontade, mano. vontade. Depois que eu perguntei se o Cauê faria Jesus... Nosso limite é o mesmo do Xandão. Ele é do STF, a gente tem que parar, mas fora isso... Então vamos lá. Essa é uma teoria medieval, certo? Falando que eles têm a ideia dos humores. Então as pessoas, elas seriam naturalmente... As mulheres seriam naturalmente frias e úmidas, e os homens seriam naturalmente secos e quentes. As mulheres, então, por serem naturalmente frias e úmidas, elas gostariam muito mais de sexo, porque elas queriam se esquentar. Essa é a teoria deles. Durante toda a Idade Média, mulher é considerado tipo a parada mais horny que existe, assim. Essa visão nossa de que o homem que é o ser mais sexual é uma visão Mais recente. Na Idade Média era o oposto. Os homens, eles eram de boa e as mulheres doidas ficavam atacando eles. Que loucura, né? Não. E daí tem uma teoria que ele diz que se um homem deitar muitas vezes com mulheres diferentes, ele vai ficar frio, né? Eita, vai ser... Aí só tem uma solução, né? Quer pegar outro homem? Claro, porque como ele vai esquentar de volta? Sim. Caramba! É toda uma pseudociência do Laelaço, né? Laelaço, hein, meu mano? Caralho, olha o floreio que você deu pra poder beijar o brother que você quer beijar desde imagina, sempre quis. O vai cara inventar olha uma- assim e fala, pô, mano, semana passada eu tentei com 3, irmão. É, Você Vou me ter ajudar que- hoje, não? é isso. Tem como a gente aqui Aí dar o cara quer pagar de machão, tipo assim, ô, mano, tô precisando mamar você que eu tô comendo mulher demais, mano. equilíbrio. Frágil sempre existiu. Sempre aí, ó. frágil, sempre frágil. Mas sempre vocês já viram a versão contemporânea dos Red Pill disso? De que se você sair com muitas mulheres, o estrogênio passa pela coisa e daí isso faz... Nossa. Já vi essa teoria Red Pill. A hora que eu li esse texto medieval, eu falei, meu Deus, é a versão medieval da mesma teoria. Nossa, Só não muda que os acredito. caras tá em Entendeu? 2025, mas Você eles ainda... entendeu, né? É o Red Pill, não precisa falar nada, nem entendeu. Ninguém aqui tá. Enfim, mano. Né? Ai, deu um nó na minha Vamos cabeça. voltar pros demônios. Vamos voltar. Pros demônios. A gente tava nos demônios do Davi. Deixa eu falar dos demônios de Enoque, que eu acho que vocês vão gostar dos Certo. demônios. Na verdade, vamos falar primeiro. Assim, Enoque é um texto que a gente diz que é um texto apocalíptico. E daí, quando eu era uma jovem na faculdade, eu me inscrevi numa matéria que falava Introdução aos Textos Apocalípticos. E eu pensei que eu ia aprender o quê? Apocalipse. Fim do mundo, né? Eu ia querer ver, eu faria essa aula. É porque o título é chamativo, é um Nossa. clickbait interessante pelo jeito. Que isso. Eu ia pra aula ouvindo Raining Blood já. Eu quero, Caralho. em que página vai abrir o céu de fogo, as pessoas sendo esfaqueadas. E a hora que vai vir um filme do Mel Gibson. E daí eu descobri, quando eu cheguei lá, que apocalipse é um termo acadêmico que a gente usa para um tipo de texto.
Caramba. Acadêmicos são gente estranha. Não vai- Claramente esquisito. Não, no geral eu acho empolgante, mas essa roubou um pouco a minha brisa. Então, mas é porque Apocalipse significa revelação. Ah, E daí é todo um grupo de textos que são textos de revelação. Aí tem tipos de revelação. Tem revelações de subida aos céus, tem revelação de descida ao Sheol. É uma coisa. O Sheol é o antecessor do inferno. Antes deles criarem a franquia Inferno, eles tinham uma franquia Sheol, que era pra onde todo mundo ia. Não tinha essa coisa de ir pro céu. Todo mundo ia pro Sheol. Era um lugar cinza e palha e não tinha comida. caramba. Não, é tipo, pô, mano, a Bíblia é um marketing que eu fico fascinado, assim. Porque o cara, ele olha assim e fala, irmão, você vai acreditar que, tipo, existe alguém lá em É cima isso, que isso. não gosta de que você. perigo, E tem lá embaixo também, e você só tá, mas de onde você tirou isso, mano? pô. Mano, Mano, é isso, é o brainstorm que a gente fez, lá não vai ter comida, não vai ter... E ainda vão criar depois o purgatório pra, se você talvez tenha a possibilidade de ir pro céu, você fica lá um tempo esperando. mas aí nesse caso, quando tem o Sheol, o purgatório também tá nesse contexto? Não, ou é outra? purgatório não existe ainda. É outra Purgatório- DLC que vai chegar outro brand. Não, mas vocês viram que o último Papa, sem ser esse Papa de agora, o outro Papa, ele acabou com o purgatório, né? Acabou? Não tem mais DLC, hein? O Ratzinger mandou fechar o purgatório. Ah, é? O Trump mandando falar, muito gasto de energia com... Chega, vim cortar gasto. Tava deixando a galera em Purgatório, dúvida. São Pedro tá muito caro. É isso. Ele. Vai ser que nem, tipo assim, pô, não decidiu até a hora da morte, já logo desce. Pra que eu vou fazer triagem, filho? Eu quero ter 60 anos pra decidir se ele era bom ou mal, vou fazer triagem. Mas aí demite uma galera também, né? Não, pensa que o Papa é tipo um dos seres humanos mais poderosos. Ele acaba com um plano de existência inteiro assim. É, mano. Caralho, o destruidor Acabou. de mundos, mano. Sim, é bom, velho. Nossa, ele é o destruidor de mundos, Cara, é filho. pica, mano. É, só que daí muita gente vai argumentar que não, que nunca foi oficialmente parte do cano. Mas também vai tomar no cu. O cara olha e fala, acordei aqui, mano. Vai ter mais Vai ter purgatório não, mano. É. Mas e aí, você conversou com Deus? Como que... Não, mano. mas ele aí- conversa, teoricamente, o trabalho dele é justamente conversar. Ele é casado, Mas, né, esse mano? mas esse é um metagame legal de fazer. Você fala assim, você viu que o Papa acabou com o purgatório? A pessoa fala, não, mano, nunca existiu purgatório. Eu falo, nunca existiu porra nenhuma. Tá ligado? O que você tá falando? Começa por aí. Começa aí. A sua nova versão do livro vai ter que vir atualizada aí, mano, agora. Desculpa, esse assunto, Tupá, desculpa, eu não sou assim Tudo com bem. convidados, mano. Geralmente eu sou muito mais contido, muito mais polido, mas esse assunto me deixa um pouco ouriçado, mano. Eu Demônio é um bagulho legal. me sinto feliz que vocês estão se sentindo à vontade. Não, pra- foi muito Muita bom, vontade. tá muito bom. Muita Falar vontade. comigo. Pode continuar. Muita Então, vontade. aí o livro de Enoque é um apocalipse. Certo. Só que ele não é um apocalipse de fim de mundo, que é um tipo de apocalipse. Ele é um apocalipse de subida ao céu. De Anábase, se eu não me engano, porque, né, enfim. Mas a subida ao céu que você tá falando, ela é arrebatamento? Ela é Não. por corpo físico ali? O Enoque, primeiro, ele só vai, não tá muito dizendo ali como que é. Acho que ele faz jejum por sei lá quantos dias, e daí ele é chamado no céu. É, costuma ser assim mesmo. Aí ele não morre. Tem sido assim, é uma... O cara foi fazer... Ou ele fez um de jejum alucinógeno, alguma coisa. É, não, né? é. Tem um outro texto que fala de bebidas alucinógenas. Esse é outro rolê. E tem Jesus cogumelo também, isso é outro. Jesus história. comia uns cogumelos, A certeza, gente não vai terminar o irmão. programa de hoje sem falar disso. Não tem como, não tem como. Mas o fato é que Enoque, ele vai primeiro, aí ele conta como que é o céu. E é muito doido porque é um texto muito falando assim, e no céu tem a água, o rio tal que vai pra tal lugar, que na real é de onde vem a chuva. Porque a galera tava tentando entender o tentando mundo. entender o Ih, mundo. legal, e tá- legal. Né? Era explicar as coisas. Mas além disso, o livro de Enoque ele vai contar também que em Gênesis tem a passagem que os filhos de Deus viram, os filhos dos homens tiveram filhas, Uhum. e os filhos de Deus viram as filhas dos homens e resolveram descer para a terra e se encantaram com as filhas dos homens e tiveram filhos, que é uma raça de gigantes. Certo. Destrói a terra e por isso tem um dilúvio para acabar com os gigantes, Uhum. estão destruindo a terra. Caramba, então daí o dilúvio também é culpa da mulher que seduziu é o o que eu tô cara e falando, nasceram... Mas daí o Mulher livro de tem culpa Enoque de nascer bonita, mano? Entendeu? O Aí o bagulho é livro mal de Enoque agradável, vou fazer o quê? parada aí. Entendeu? O livro de Enoque explica isso e vai falar que os anjos desceram e daí Eles deixam de ser anjos. na verdade anjo é um termo forte aqui, porque eles são chamados de filhos de Deus, então não dá pra gente. Ah, entendi. Existe um debate aí se é anjo mesmo. Tem muito tipo de anjo na Mas Bíblia. dá pra ver como lá em cima era chatão, né? A galera Os caras desceu. querer descer pra dar uma, mano. É, né? Porque, tipo, É foda, né? É verdade. é E daí legal. tem uma teoria do texto que não foi consensual, assim, tem um dos textos Eita. que fala que não foi consensual essa parada aí. Credo, credo.
Credo. Aí tem uma outra que é de boas. E os anjos, além de descer, eles vêm aqui e ensinam conhecimentos proibidos para a humanidade. Ah, é? Quem sabia lá em cima O quê? Fazer lança? Não, tô brincando. Eles ensinam remédios, eles ensinam maquiagem e metalurgia. Caralho, Lula! Um dos anjos aí. O rei do... Companheiros, eu vou ensinar pra vocês. Perdi meu dedo. Caraca. Tá dizendo que o Lula é o influencer de maquiagem? Também. Caralho. Doideira. Tá, né? Deve. Você já viu? Deve usar um negocinho. É, já vi. Deve usar um negocinho. Ah, mas na metalúrgica ele tava lá, certeza. É. Então, olha, eu de verdade, eu sou profundamente leigo das histórias da Bíblia. E eu tinha ouvido falar de gigantes, mas eu não fazia a menor ideia de que então esses gigantes teriam sido o produto do romance de filhos de Deus, Com as filhas dos homens. seduzidos pelas mulheres. Romance, É, talvez, dependendo da versão. Perfeito, dependendo da versão é romântico, dependendo da versão é perturbador. É tipo Mas então é isso. o grego lá, o dos Zeus, não é isso? Os gigantes que nascem de um dos... Tá ligado? Eu tô maluco. Que o Loki também faz isso aí, mano. Sério? Acho que Odin também. Pô, tudo é bíblico, era a Bíblia o tempo todo, o meme do astronauta, olhando pra Marvel e falando, era a Bíblia, o cara era o tempo todo. Não, sempre mas foi tem Bíblia. várias mitologias do mundo que tem gigantes. Essa não é a única, assim. E daí, por que eu tô falando dos gigantes? Além de ser muito interessante, aí rola o dilúvio Certo. e mata os gigantes. Ah, o dilúvio então, teoricamente. Mas esse é o primeiro ou tem outros depois? Não, Falou. é o dilúvio, só O um. Moisés. Isso. Do Moisés não, Noé. de Noé. Isso. Ah, então não era pra matar as pessoas não, era só pra matar o gigante. As pessoas também, porque tinha pessoa Tava ali? ruim, aparentemente. Tava ali, tava Só fazendo salva os trabalho. animais mesmo? Salva só os animais? Como é que eu vou matar só o gigante com um dilúvio, né? Tipo, a hora que eu afogar o gigante, filho, o resto da rapaziada... Já era, né? Teve que... Caralho, cara, o dilúvio pra afogar gigante, É mano. foda. E daí tem um outro texto que segue a tradição de Enoque, que chama Jubileus. Mas vamos colocar tudo junto aí. E nesse texto tem a conversa entre um anjo de Mástema, ou Mastema, que depois vai ser chamado de demônio, enfim. Mas nesse texto ele é um anjo, ele faz parte da corte, e a função dele é punir os humanos. Aí ele chega assim, Deus, sabe o que é? O Noé tá aí, ele e a família dele fazendo, né, filho. Povoando. Estão repovoando, tudo é muita gente, eu não tenho como punir todo mundo. Rola de eu ficar com 10% das almas dos gigantes pra me ajudar? Justo. Caramba, Justo. legal, como é que é o nome disso? É necromante, né? Tipo, Aí, os bichos já voltaram, entendeu? daí Deus fala, não, então as almas dos gigantes, a maioria vai pra uma prisão no abismo até o dia do juízo. E os 10% fica aí com Mástema e seria a origem dos demônios. Essa é uma das interpretações de onde vem demônios. Ah, vem desses 10%? É. Olha! Mas só 10%? Só 10% de alma. E daí, nesse caso, não daria pra fazer demônios novos, porque você tem ali o Sim. Mástema Sim. e o grupinho dele, que é 10% dos gigantes. Mas nesse caso, sabendo que ele contratou gigantes para serem... O demônio é o primeiro proletário da história do... É o que eu falei, mano. Porra, O mano. cara é sindicalista, O mano. bagulho é trabalhador, entendeu? Sim, mano. Ele falou, O irmão. resto foi pra aposentadoria forçada, mas eles tiveram que continuar em campo. Não, mas- Trabalhador ou escravidão? Tem que ver também se eles ganhavam alguma coisa. É verdade. Forçados a É trabalhar. Mas dá pra ver que Deus aí era tipo a dona Fátima lá do Hermes e Renato pra você negociar, né, mano? Porque o do Velho Foi Testamento. Jaqueline. 10%, Jaqueline? Mas esse é do Velho Testamento. O do Velho Testamento era Existe bolado. uma- Não, mas esse é do Velho Testamento. Ah, esse aí é? Esse É. você aceitou? E existe, ele era cruelzão mesmo, assim, como dizem? Não, inclusive, como dizem. Dizem. Inclusive, essa é uma parada, assim, que... Aí, aqui eu vou, né? Tenho vários amigos que são... que trabalham com judaísmo e tal. O cristianismo, ele tem uma tendência a ser muito antissemita. E, então, a própria ideia da gente chamar de Antigo Testamento, né? Quer dizer, o deles é velho, o nosso que é novo, o nosso que é legal. Quem diria, né, que Né? o cristianismo tem uma tendência a ser antissemita? Nossa. Diria. Como poderíamos 2025, imaginar? como- E daí, a outra questão é essa, de falar que o Deus do Antigo Testamento é só malvado. Porque quando você olha, nenhum dos deuses é muito amigável ali, nenhum dos dois. E tem como interpretar ele como um cara massa em qualquer um dos dois, tanto do Antigo quanto do Novo, assim. Então, é mais uma forma dos cristãos dizerem, olha, os judeus são um povo terrível, o Deus deles é terrível. Entendi. Daí, pô, não é tanto. Caraca. Que loucura, né? Doideira, velho. Mas você estava falando de trabalho, sabe?
Tem uma mitologia da Síria que os deuses foram criados e daí eles trabalhavam. Os deuses estavam aqui vivendo no mundo e tal. Eles falavam, velho, muito ruim trabalhar. Trabalhar é um negócio palha, não quero. Correto. E daí o que eles fizeram? Criaram os humanos. Olha, pra trabalhar Pra por trabalhar. eles. Faz sentido, né, mano? Porque a gente fica aí dando oferenda, É. fica aí criando um monte de palhaçada pros Mas faz sentido que exista tanto fã de bilionário assim, entendeu? Sim. Não lá, Questão de origem, velho. Eu nasci pra ser o problema é de trabalhador. origem. Não, Nasci pra ser subserviente. E ainda né? mais se você pensar que alguém foi lá e criou a ideia de Deus, né, que é uma ideia, é um marketing aí, criou a ideia de Deus, e aí falou pra você, mano, existe esse cara que é muito poderoso, mas ele precisa do seu dinheiro, irmão. E aí, tipo, peraí, ele não pode ganhar dinheiro assim? Não. Falar assim, demorou, vou sacar umas moedas no banco e vou tacar pro alto. O que ele pegar, ele fica, mano. Ele pegar é dele, tio, não tem problema. E daí a gente tá falando de dilúvio, nessa outra mitologia também tem um dilúvio. Só que no caso o dilúvio deles é porque os humanos estavam fazendo muito barulho. E daí os deuses falaram, Muito Caixinha do JBL. barulho. Caixinha de JBL na praia. É isso. Aham. Aí os deuses falaram, pô, eu odeio, mano barulhento, faz barulho de dia, de noite, inferno, foga todo mundo. Caramba, eu acho mais plausível essa. Se eu fosse Deus, isso é algo que eu faria, tá ligado? Você prefere gigantes ou... Não, eu ia falar assim, pô, velho, tá insuportável esse barulho, hein, rapaziada? Eu daria um aviso, pelo menos, né? Antes de mandar um dilúvio, eu mandava uns ventos, né? Pode mandar o anjo avisar que vai engravidar a mina do outro, porque não pode Chegar pedir. e falar pro anjo, dar um comunicado, falar, ó, vai lá, avisa pra eles que se não baixar o volume, entendeu? Né? Não, já chega, Sem daí... aviso prévio. Caralho, cara. É E muito esses bom, né? gigantes que você tá comentando, em algum momento linka com o Golias? Ou o Golias era só um cara que tinha 1,80 m e o pessoal que tinha 1,50 m achava ele grandão? Eu acho que não liga tanto com o Golias. Mas eu acho que o Golias era tipo um outro tipo de gente, assim. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida. Com certeza. Muitas coisas eu tenho certeza que ao longo dos anos eram interpretadas de maneiras muito mais literais. Aham. E aí foram eventualmente rolando adaptações. Ah, não, na verdade são metáforas, isso não queria dizer isso e aquilo. Mas ainda hoje se acreditam que eram gigantes de fato? Ah, tem gente que acredita. Ninguém substituiu por, sei lá, eram só pessoas altas. Não. Ainda, essa segue. Você tá esperando muito da galera que... Não, acredita calma no aí, livro Lu. embaixo do sovaco que um cara vai Tá reviver. vendo? Um cara vai Você tá reviver vendo? no terceiro dia, mano. Eu tô adorando essa fase. O que me dá energia pra fazer o Daily Show hoje em dia é saber que pela primeira vez eu não sou o maior anticristo de um ambiente, mano. Isso é Não, muito mano. foda, Você mano. sabe que eu tô me sentindo religiosa, né? Assim. Não, mano, porque, tipo, você para pra pensar, a pessoa, ela acredita que Deus vai voltar até os dias de hoje, mano. Mas isso é algo de profético e tal. Estamos falando de gigantes, de pô. Apocalipse. Gigante é Senhor dos Anéis, porra. Aí já é. Entendeu? Não estamos falando O de. cara acreditou que o cara construiu uma arca de Noé, mano. Então, isso aí é bem louco. Vocês já Colocou ouviram os falar que animais. tem o Museu da Arca de Noé nos Estados Sim, Unidos? não faz sentido. As pessoas vão lá visitar, elas acreditam que ali é a madeira. Você viu o tamanho da fauna do global, mano? Tipo assim, pra caber num barco, mano. O barco é a África, sei lá, ele construiu a África, daí beleza. Uma única pessoa Uma costumando. única pessoa, mano. Aonde esse cara arrumou tanta madeira também? Vocês estão duvidando do trabalho. Essas explicações aí não dá, mano. Tipo, é uns Tem bagulho. alguma coisa na Bíblia sobre o Noé que fala dos dinossauros? Mas a gente- Tem esse negócio novo aí que T-Rex estava na arca, né? Ah, fala, Era não. herbívoro, inclusive. Mano, se colocar os dinossauros na arca, aí fudeu, não tem como. Legal. Eu já vi mais de uma teoria sobre... Eu não sei muito dessa parte, não. Mas, assim, eu já vi teorias de dinossauros falando que, na verdade... Vocês já viram a teoria que Deus, na verdade, colocou os ossos de dinossauro pra testar a nossa fé? Sim, é incrível isso, mano. Que É isso. incrível isso. Essa é muito boa, mano. Tanta coisa que ele podia fazer pra testar a nossa fé, tipo, pô, vou Tipo, deixar... aparecer, né, mano? Tipo Ele podia, não precisa testar, era só ele aparecer, tá ligado? Falar assim, ô rapaziada, caso vocês tiverem dúvida, eu tô lá, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Não faz nada, mano. Não, é que às vezes o cara é feio pra porra, mas ele podia olhar assim e falar, ó, vou acabar com a fome durante um mês. Entendeu? É só pra todo mundo falar, caralho, não tem fome mais, é Deus, mano. Aí depois de um mês, todo mundo com fome de novo. A gente já vai ficar meio abalado, tá ligado? E vai falar, caralho, o cara resolveu. Ó, todo Ele mundo tá lá vai... em cima agora falando, mano, eu tava mandando uma rapaz de milagre, vocês foram querer inventar a câmera, eu já falei, ah, não, aí também Deixa não vai pra lá. querer mesmo registrar fazendo essas porra também, não. Pra que ele ia pôr... Eu faço o bem sem olhar a quem, você vai querer tirar foto, eu já não... Aí por isso que não tem Eu mais. escrevo certo por linhas tortas. Olha isso, cara. É um puta coach, né? O cara... Dá um caderno de caligrafia pra ele então, mano, pra ele aprender.
Ô, Tupá, Ah. a gente preparou aqui um quadro que é uma oportunidade pra gente falar um pouco mais sobre uma variedade de demônios, Certo. que é a tier list, sabe? O formato de tier list. Uhum. A gente vai ranquear demônios. Certo. A gente pode até dar nosso voto aqui, mas a palavra final é É sua. sua. Certo. E aí o Buba preparou, inclusive, ali Ai, já. que delícia. Nós temos, inclusive, as categorias. Buba, joga na tela. Isso daqui, a arte do Bala tá espetacular, essa Tá arte. lindo, né? Eu acho que a gente tem que substituir, isso é oficial, inclusive. Essa versão demônio aí. Esses caras tão bonitinhos. Só me atualiza pra tá. Eu tô de quê, mano? Eu nem Toninho sei. do diabo, pô. Não, Mas mas Toninho não. do diabo ali. Hoje eu tô de papa, padre. Padre. É padre, né? Padre. Esse. O Papa é o que lifestyle. usa o branquinho e o chapéu maior. Ah, aquele. É. Na câmera não. Não, e esse Fedora aí tá um papa meio. Mano, eu nem sabia que o padre tinha um chapeuzinho, Eu mano. também não manjava, não. No kit que eu Padre. comprei, veio e. Isso deve ser o único Mas é que do isso é uma- exorcista É aí. isso que eu ia falar, isso é uma roupa meio padre do exorcista do filme. Tentei exorcizar o caminho, deu muito certo. Não dá, mano. Não tem demônio pra sair de mim. Sou eu. Você é o demônio. Vamos lá. Eita, gente. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque apesar do. Ih, nem tô com meu óculos aqui. Beleza. Nós temos aqui os rankings. Começando pelo mais degradante, o Floquinho de Neve, aquele que nem devia estar na lista. Nós temos o meio chola. Ele é da hora, mas ele é meio chola. Aí nós temos o cabuloso. Aham. E aí a gente gostaria de reservar apenas um Só um pode para ser o o brabo. ranking O Brabo. Mais brabão. E aí você. Nossas opções aqui, ó. Tá o contexto. Nossas É. opções são Lúcifer, Belial, Asmodeu, Mamon, Lilith, Beuzebu. Load, fala o resto que eu não tô enxergando mais. Mastema, Leviatã, Behemoth, acho que assim deve se falar, Azazel e Belfegor. Uau! Belfegor é um nome da hora. Ok. Já vamos começar falando que os nomes dos anjos são uma bosta, né? E os do demônio são da horão, Não, mano. isso que é foda, né? Imagina. Assim, é porque os anjos têm uma coisa muito interessante com o nome deles. Eles são mais párias pra gente porque a gente não sabe hebraico. E porque os nomes dos anjos, eles são sempre uma qualidade e El, que significa Deus. Aham. Então, tem até um debate se os anjos existiriam como entidades sozinhas, porque os anjos são criados quando Deus fala. Então, você tem o anjo do trovão, você tem o anjo da chuva, o anjo de tudo. Tem anjo pra todas as coisas. Peraí, Deus fala, tipo, a fala São dele é um os Avengers. trovão. Não, ele fala. Symbol! Ele fala, tipo, Rafael. E daí é o anjo da cura. É. Uou! Pô, mas peraí, isso aí é meio pá, porque se ele falar payday, Não, mas ele tem E que aí? colocar o El. payday é. E aí? Eu duvido que tivesse esse anjo também, porque tem anjo de tudo, gente. Anjo é um Então, negócio. você tem anjo de tudo, mano. Transei, Transiel. Transiel. Quem que ia falar Transiel? Por que eu ia falar Transiel? Não, ele ia anunciar Transei. Deus. Deus. Load. Pô, mas aí você tá falando que Deus já é um cara meio Não, eu tô falando isso aqui. pincélzão que não transa, Não, mano. mas ele não precisa, porque se ele quiser ter um orgasmo, ele tive. Não, Mas mas aí- ele é o orgasmo. Ele é o orgasmo também. É, a gente Não, já mas, chegou ó, nessa. E daí, esse negócio tem uma coisa interessante, porque os textos mais antigos da Bíblia hebraica, eles não são textos monoteístas. Eles são textos monólatras. É um nome bom, né? Eu gosto de umas palavras assim, cheias, grandes. Assim. Legal. Porque monoteísta é que você acredita que existe um Deus só. Monolatria, você acredita que existem vários deuses, mas você só adora um. Entendi. Se você olhar a Bíblia, é isso. Eles estão falando em vários momentos ali da Bíblia hebraica, né? Do que a gente chama de Antigo Testamento. Eles estão falando, tipo, tem os deuses de tal povo, os deuses de tal povo. Mas eles acham que são falsos os outros, O né? quê? Eu não sabia disso, que a Bíblia cita outros deuses. Isso. Tem até, inclusive, tem um livro que eu usei muito no doutorado, que é o Dicionário de Demônios e Deidades da Bíblia. Tem um dicionário grande. Que tem o livro de Os Monstros da Bíblia, 3.5. Caralho, cara. Mas tanto que eu Uau. também vi uma vez que, dependendo da região, por exemplo, Jesus pode ter sido pintado como negro, porque Sim. tinha lá as paradas, e aí, tipo, sei lá, na Ásia ele já era mais com o olhinho puxadinho, na pegada da Ásia, tá ligado? Então a interpretação também vem disso, né, do povo ali. A gente ficou com essa versão loira aí. Foi meio falha, né? Padrãozinho, né? Surfista, né? Surfista. Já tem tantos outros lá, tem uns que ele tá moreninho, mal da hora, e aí a gente ficou com essa versão aí, mano. Tem várias outras versões. E daí, então, a forma da Bíblia... Ih, eu esqueci o que eu tava falando. Eu Tava também. falando dos nomes dos anjos. Isso, que... o nome dos o anjos. nome dos Não, eu tava anjos. falando do Deus. E daí Isso. tem vários deuses. E daí, inclusive, o nome Elohim
é um nome plural. Certo. Ele é Elohim, que é um dos nomes que Deus tem na Bíblia. É um plural, então seria deuses. Caramba, Só que- bicho. Tradicionalmente se traduz como Deus, porque essa foi a tradição, já passou muito tempo e tal, mas se você olhar só a gramática do nome, é isso. E tem também a Xerá, que seria a esposa do Deus Transava? antes de... E daí ela é eventualmente eliminada do panteão, mas se a gente olha historicamente, a religião que vai virar judaísmo depois tinha um Deus, Deus. um Yahvé e a Xerá, digamos assim. A Caramba! Xerá era a esposa dele. Cara, e ele criou a Terra porque que eles terminaram? Ah, Mas será que tem um debate criar se planetas. Deus... Tá ligado o projeto de solteiro recente, assim? Não sei, acho que eu vou emagrecer, criar planetas. O cara criar quer a humanidade. uma banda, né? Vou sair com uma banda com os meus amigos. Né? Hoje em dia o pessoal faz podcast. Ou começa a malhar. Doideira. Mas existe um debate na academia se Deus era homem ou mulher? Tipo, da galera debater assim. Não. Ou se o demônio também, a vertente dele é mais voltada pra feminino ou E masculino? tem estudo sobre isso. Eu escrevi um artigo sobre isso Olha aí, até, que sobre foda. os manuscritos do Mar Morto. Mas Deus é masculino, ele sempre aparece no masculino na Bíblia. Nos textos, e mesmo nos apócrifos também, causa sempre E masculino. a mulher dele depois foi ficando de lado. Ela é eliminada mais antigamente. Caramba, tipo. Hoje em dia, seres tipo anjos, deuses, assim, não tem nenhuma sexualidade. Aí, hoje em dia, é muita gente, né, pra gente falar assim, de um jeito assim. Mas tem o clássico de dizer que a gente não debate o sexo dos anjos, né? Mas se a gente pensar a partir de, os demônios eram os espíritos dos gigantes, então não tem mais como criar demônio novo, né? Certo. Mas, contudo, contanto, todavia, entretanto, na Idade Média eles tinham uma teoria de como que se criava demônios. Então você tinha súcubus, Certo. Certo, já vou falar. que era uma versão feminina, e ela atacava os homens à noite e coletava o material, e daí se transformava em íncubos, Entendi. que é a versão masculina da súcubus, e atacava mulheres e engravidava as mulheres, e daí isso era um demônio novo. Puta que o pariu. Então, eu tenho, isso foi usado em histórias de adultério pra caralho, né? Com certeza, amor, não fui eu, foi uma sucubus que levou meu material, virou homem e fez o filho nela. Não é meu filho. Eu não tenho nada com isso, imagina. É igualzinho você, Carlos. Olha o nariz dele, é igualzinho, é seu filho esse moleque. Não, mas você não entendeu o que quis dizer? Foi um demônio que... Demônio. O boto cor-de-rosa tá por ali também, né? Cor de rosa, adoro. Cor de rosa. Caramba. Ele botou o cor-de-rosa nos outros e engravidou, né? Ele é um... Mas é uma explicação boa o boto cor de rosa, né? Tipo, engravidou porque boto cor de rosa, gente. Não... É. Caralho. Bom, vamos pra Vamos nossa lá, tier gente. list. A gente começa com o GOAT, né? Lucifer. Eu queria, inclusive, antes de falar sobre ele, fazer uma pergunta. Se ele era um anjo, então ele devia ser gato. Miau. Não acha? Essa descrição dele todo assim, ó, todo fudido, calvo, velho, grisalho. Pô, ele era um anjo, E né? até mesmo porque Devia ser se maravilhoso. você parar pra pensar, Deus foi lá e fez uma cirurgia no olho humano, mudou a face dele pra ele virar assim? Entendeu? Ou ele foi do jeito que ele já ou ele carcomeu porque ele virou demônio e ficou feio. Porque dá carinha pra do ser... Senhor dos Anéis lá, né? Era... Smeagol. O nome antes? Hã? Não. Lucifer era... Seu anjo caído, ele era... Qual que era o... Ele era um serafim, tem essas qual que categorias era aí a na patente? patente. Qual que era o elo dele? Então, agora que a gente vai entrar num momento muito bom. Não tem Lúcifer na Bíblia. Peraí. Aí, tá vendo? E? Mas aí a nossa tier list já foi pros caras. Como assim, velho? Eu tô falando, mano, a Bíblia nada mais é do que tains Como da assim? Marvel, Não mano. tem Lúcifer na Bíblia, eu vou ler o livro Ai, e não de- vou achar Lúcifer. Tipo, ele não tem cerveja na festa. Enfim, mano. Eu não vou mais ler a Bíblia, mano. O Lúcifer é a sua cerveja. Meu raio de sol. Já é. Pô, esse dá o nome de cerveja, raio de sol. Por que, então? Então, o que acontece? No Antigo Testamento tem, no livro de Isaías, tem um momento que aparece uma estrela da manhã que cai. Mas no caso, todos os acadêmicos concordam, que é raríssimo, você colocar dois acadêmicos numa Eles sala, a gente concordar. briga, Uhum. né? A gente tem 3 teorias, mas se concorda que o que está falando ali é efetivamente da estrela da manhã, sabe aquela estrela, a Sim, estrela sim. d'alva de manhã? É essa daí que está falando ali.
E daí tá em hebraico. Quando isso foi traduzido pro latim, eles colocam como Lúcifer. Caramba. E daí, com o cristianismo entende que o texto da Bíblia hebraica deve ser reinterpretado com luz nos ensinamentos do texto do Novo Testamento, certo? Certo. Essa é a ideia toda. Então eles vão olhar para esses textos antigos e falar, tá vendo? Aqui tem Lúcifer, essa referência que tá falando de uma estrela, de um rei, de outras coisas, na verdade é uma referência a um anjo caído. Caramba. Então é uma interpretação em cima do texto, e não é o que tá no texto. Que isso? Os caras... Gente, mas mudou muita coisa, não é? Mano, os caras... Muda É orgânico, tudo, né? É orgânico, né? A gente diz que o texto é vivo. Mano, entendeu? E vocês aí falando, não acredito que agora, sei lá, o Snape vai ser negro. Irmão, Lúcifer era uma estrela, mano. Mudou a história toda, Era uma estrela. Mudou tudo. Mudou tudo. Uma frase muda o fim do filme, mano. É. E daí, Caramba. o tempo passa. Olha a idade aqui, Boa. né? A idade atacando. Mas aí, você tem várias outras tradições, a história... Porque essas coisas são muito complicadas de eu dizer, porque não tem uma linha certinha, tá? Tem influências e daí as coisas vão mudando e tal. A gente tá falando aqui de, sei lá, 800 anos passam, 1000 anos passa, muito tempo. E daí vai ter um cara, que é o tal do Dante, Esse aí Ele que é também. Dante ali, que vai escrever um livro, né? O Inferno de Dante. Daí ele vai escrever um livro onde ele explica as camadas do inferno. Nesse livro aparece Lúcifer. Só que o Lúcifer desse inferno, ele não fala nada. Ele tá na pior parte do inferno, num lago congelado, comendo gente. Certo. Comendo, mastigando. Tipo... Ah, tá. É. Eu achei que era que nem o Bolsonaro com uma verba de... Ele não tinha verba de gabinete. Ele estava mastigando literalmente as pessoas. E daí... Então, assim, é um Lúcifer que... Né? Meio chola. Exatamente. Meio chola esse Lúcifer aí. Pô, eu achei que ele tá no chola aí. Não, mas pera, vamos Daí- ver. E agora? Mas daí que você tem, eventualmente, tem um outro livro que vai ser escrito, que é O Paraíso Perdido, do John Milton, que é um outro autor. E era isso que a minha amiga estudava, que tomava café satânico comigo. Uhum. É, Tô na cultura. isso. E daí ela, é nesse livro que tem Lúcifer como um cara rebelde e que fala e tal. Provavelmente, não é que o John Milton teve essa ideia brilhante da cabeça dele, devia ter já como tradição ali. Mas é nesse livro que aparece, daí isso vai se consolidando. Depois o Paraíso Perdido é de 1400 e tanto, 1500. Uhum. Então, e daí vai se consolidando e chega pra gente, daí a gente curte Caramba. muito. E daí tem o Moço Bonito na série do Lúcifer. Entendi. Caralho, mano. Caraca, bicho. Fechou. Os caras inventaram o Lúcifer na época que eles descobriram o Brasil, mais ou menos. O Brasil, tipo, imagina, você tá na Europa Antiga, lá sei lá, nas cruzadas e não fala do Lúcifer, ninguém fala, o que é Lúcifer, amigo? Nem O existe. pessoal fala isso. que é E estrela? como a galera consegue se ofender quando a gente fala que é um livro de ficção, né, mano? Porque, tipo, olha o tanto de ficção Não, que você mas- trouxe aí. Aí, Lodi, Pô, você tá pô, atacando o espantalho. Ela está justamente dizendo que Lúcifer não tá na Bíblia, que essa história nem tá na Bíblia. Então, você tá acusando a Bíblia do quê? Não, tá na mas Bíblia, não a Lúcifer. Bíblia. Tipo, ó, vou construir a linha de raciocínio aqui. Os pastores de hoje em dia, eles enchem a boca pra falar de Lúcifer, do capeta. Então nem eles leram um livro deles. Ah, às vezes leram, às vezes estão na maldade. Viram lá a parada. Às vezes eles estão na maldade. E aí as inspirações que a igreja evangélica usou veio desses livros de ficção. O Dante, o John Paraíso Perdido. Paraíso Perdido. Paraíso Perdido. Paraíso Perdido é um bom nome de... É, É um bom nome, Paraíso Perdido. Caralho. Mas é muito... Eu costumo falar isso quando eu vou... Né? Porque tem muitos anos que eu trabalho com religião. E daí é um tema um pouquinho assim, né? A gente usa uns certos dedos às vezes. E eu costumo falar... Uma coisa é o que a gente estuda academicamente. Outra coisa completamente diferente é a fé. Uhum. E a fé não precisa do meu mundo acadêmico, não. Sim. Inclusive, por mim... porque eu quero comprovar. Não faz sentido querer comprovar. A fé tem que ser só fé. As pessoas têm que acreditar e pronto. É isso, assim. E daí tem muita coisa mas arqueologicamente a gente consegue provar o grande dilúvio. Eu falei, a gente não devia ter que provar arqueologicamente, porque são coisas diferentes, fé e ciência. Não, elas podem trabalhar juntas. É legal que a gente não ignore que a fé existe, que a religião existe, mas elas não precisam, uma não tem que justificar a outra. As pessoas podem ter a religião delas em paz, assim, né? Então, É O normal. problema é quando Eu elas isso. querem tirar a nossa paz com a religião. isso Ah, é é. mesmo. Não, mas é isso, não tem que misturar as coisas. Eu, por exemplo, entendi. Chega uma idade na vida do homem que ele tem que escolher se ele zoa horóscopo ou beija na boca. Tem que escolher um. Você fala assim, mano, eu vou escolher as minhas batalhas. Não vou ficar entrando numas. Isso é que signo? Tá a hora que eu nasci, pega a hora que eu nasci.
Você dá as horas que você nasceu pras Isso não, isso é pessoas? brincadeira, isso é brincadeira. Isso aí é. Por quê? Isso aí é third base. É tão... E ela vai fazer o mapa astral e tirar conclusões É. e já começa a ficar um pouco, né? Mas e se você pesquisar a melhor hora pra falar que nasceu, pra dar um mapa O legal? mapa astral mais foda de Não. 11 de novembro de 87. Mas, gente, vocês vão ter que lembrar daí, porque daí vocês têm que lembrar que o que as pessoas fazem é horóscopo de dupla. Então não adianta só o seu mapa astral, é quanto que o seu mapa astral combina com outro mapa astral. Entendi. Eu manjo dos Paranauê esotéricos. Então, teoricamente, pra você burlar essa regra aí, é só você saber o mapa astral da pessoa que tá perguntando Isso. o E signo, mandar a melhor versão você do mandar a seu, sua melhor a versão. mais compatível. Porra, é muito trabalho, gente. Vocês Pô, têm podiam paciência pra fazer tudo isso. Não, só mas deixa a na ideia é a ideia de uma startup pra fazer um app disso. É, faz Se um você tiver, site. se você tiver o mapa astral do seu crush, ele te diz qual é o melhor mapa astral pra você mandar pro seu crush. Exato. Quando ele cruzar, ele fala: Nossa, a gente foi feito um pro outro. Isso é verdade, linda. É Assim, isso. verdade, linda. Você ainda pode mentir lá, tá ligado? Colocando. É isso aí. Tá, então o Lúcifer, ele não tá na Bíblia. Meio chola, você Meio acha? tchola ou floquinho de neve? Você que escolhe. Então vamos no meio tchola. Meio chola. Lucifer, você é meio chola, vai me O Lúcifer, não adianta você ter o aparato de Hollywood ao seu favor. Não vai te favorecer aqui, porque depois disso aí eu fiquei chocado. Eu diria que, assim, se a gente estivesse considerando só representações do cinema e tal, a gente podia colocar o Lúcifer pro bravo. Ah, mas a aí gente é roubado, Não. porque os outros tem poucas pessoas conheceu. Isso. Leviatã, coitado, Supernatural estragou o Leviatã, mano. Aí você mexeu num vespeiro, hein? Não, mas é, O pô, Super- É, porque Naturalers a vão gente ficar- não tá mexendo em nenhum vespeiro até agora. Tá sussa! Tá tranquilo. é a fanbase de É Supernatural. Supernatural que vai pegar. A sexta temporada em diante ali, a galera tá... Vamos lá. Não, mas só o detalhe disso, eu faço parte de um podcast chamado Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência. Em geral, os episódios... Teve um episódio sobre glúten. Que a gente recebeu mais ódio das pessoas. sério? A gente falou que, olha, se você não é alérgico ao glúten, coma glúten. Glúten não faz mal. As pessoas ficaram bravas, bravíssimas. A gente, calma, não precisa ódio. A gente tá pra receber em breve de novo aí as meninas do Nunca Vi um Cientista. E estas lidaram também com esse tipo de situação. Né? É triste. Tá aqui assistindo. Olha, um abraço pra ela. beijo, Ana. Beijo, Ana. Bom, nós temos agora então Belial. Belial. Belial, eu tenho um certo carinho pelo Belial porque ele aparece nos manuscritos do Mar Morto. Eu tendo a dizer os meus manuscritos, claramente não são meus, mas eu trabalhei tanto tempo com eles, né? Doutorado é um negócio doido que a gente faz sempre aqui. Claramente é pra virar vilão, né? É o único objetivo. E você já viram a piada do doutorado que fala assim que a população em geral, quando vê que o personagem é doutor, alguma coisa, pensa, nossa, ele é muito inteligente e tal. Todo mundo que já fez doutorado olha e fala, realmente enlouquece o doutorado e Coitado, já dá até uma... totalmente Às justificado. vezes você descobre que a pessoa fez doutorado, você já sente até uma solidariedade. Você fala, nossa. Nossa, é. O Belial, então, ele já tem rastro na realidade, vamos dizer assim. É. Diferente do Lúcifer, que veio... Não, o Lúcifer também tá em outros livros, então também é realidade. Não, mas tá no livro de ficção. No tipo, o Lúcifer não tá no Mar Morto, não tá numa Não, parada assim, mas... Belial tá no Mar Morto. Ele é como que o chefe das... Ele é o chefe dos Filhos das Trevas. Caralho. Caralho. Embaçado.